toda honra, toda glória e todo louvor. Somos o teu povo, nos chamamos pelo teu nome. Esse trono é teu, essa igreja é tua, este é o teu povo. Vem com autoridade, domínio e poder, e faz do teu jeito, da tua forma. Tu és a autoridade máxima nesse lugar. Pode mover, pode mover. Espírito Santo de Deus, vem agindo e fazendo aquilo que só você tem autoridade de fazer. Vai vasculhando os nossos corações, com autoridade, com domínio e com poder. Nós nos rendemos em adoração nessa noite, e queremos mais e mais e mais de Ti, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quero te convidar, dá um sorriso bem lindo para quem está do seu lado. Senta e fala boa noite. Que alegria ter você aqui. Tão bom estarmos em comunhão. Ver uma igreja lotada num domingo à noite é porque o Senhor pode continuar procurando e achando em nós os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Glórias, glórias ao Senhor. Hoje o tema da nossa palavra é: a verdade me faz dominar. Nós tivemos o culto pela manhã e foi tão poderoso. Mas enquanto nós estávamos orando aqui, agora à noite, antes de começar esse culto, o Senhor trouxe tantas palavras novas, porque o Senhor tem alegria em nos alimentar e nos dar um maná novo, pão vivo que desceu do céu. Então eu acredito que o Senhor tem uma porção poderosa e maravilhosa para derramar essa noite aqui. Você acredita nisso comigo? Amém. Então vamos colocar a nossa fé em ação e deixar que o poder absoluto do Espírito Santo de Deus se mova com autoridade, com liberdade no nosso meio. Eu amo a palavra de Deus que diz que só o Espírito Santo tem poder para esquadrilhar os nossos corações, visitar as profundezas do nosso ser. Então que hoje Ele possa ter essa liberdade em mim, em você, para visitar com profundeza os nossos corações, nos libertando, nos transformando. E sabe o que é interessante, gente? Diante de uma palavra ministrada, a verdadeira pessoa que pode fazer a diferença sou eu e você ao recebê-la. Então você que está sendo ministrado, que está recebendo essa porção hoje, sabe, dê espaço mesmo para o Espírito Santo operar maravilhas. Muitas vezes a gente pode trabalhar com uma simbologia, como se nós fôssemos até uma antena, né? Muitas vezes a gente está recebendo algo do céu, algo direto do trono do Pai. Mas a gente se conforma em ser talvez uma antena pequena de televisão, como se fosse uma antena de televisão que recebe pouquíssimos sinais, recebe pouquíssimas porções, e a pessoa acha que está tudo bem. Ou então a gente já está talvez num lugar de uma antena parabólica um pouquinho maior e recebe um pouquinho mais de sinal. Mas hoje a minha oração é que nós possamos ser literalmente uma assinatura digital, que a gente receba muita coisa do céu, que a gente esteja pronto para receber aquilo que o Senhor vai derramar, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E é lindo quando o próprio Jesus fala que Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Ele explica na palavra dele. Porque se Ele colocar um vinho novo num odre velho, o odre velho ele não tem mais o poder de fermentação. Então quando o vinho começar a fermentar, ele vai quebrar, vai romper e vai perder o odre e o vinho. E o nosso Deus é muito sábio. Ele não quer perder nada. Então Ele vai derramar em nós aquilo que nós damos condições de receber, aquilo que eu particularmente quero receber. O que você veio receber? O que você tem buscado receber do Senhor? Será que é só um pedacinho de pão? Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ou será que você está com muita fome e você quer mais e mais dEle? É importante quando a gente olha para os nossos corações e a gente começa a responder essas perguntas.
Porque Deus, Ele já estabeleceu. Tem um lugar de domínio para mim e para você. Isso começou lá na origem de todas as coisas, quando Ele soprou o fôlego de vida em Adão e Eva. E Ele disse: domine sobre todas as coisas. Pastora pregou quarta-feira falando sobre esse lugar da origem, a originalidade de Deus para a humanidade. E a gente sabe que esse era o projeto perfeito do Pai. Olhou para Adão e Eva e falou: vai lá e domine. Só que veio o pecado, nos tirou desse lugar como humanidade. E nós sabemos o processo que estamos caminhando até hoje. Mas sabe o que é lindo? Quando eu e você decidimos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, o Senhor nos convida a voltar a este lugar de domínio, a voltar a este lugar de governo. E talvez você esteja me ouvindo e dizendo assim: mas Diana, por que eu não consigo governar? Por que eu não consigo dominar? E hoje o Senhor quer falar aos nossos corações, nos mostrar, nos revelar talvez algumas artimanhas do inferno que tem nos bloqueado, que tem nos impedido de viver na posição que Deus estabeleceu para mim e para você. Eu quero começar lendo aqui em Salmo 115, os versículos 15 e 16 dizem assim: sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Para quê, gente? Para que a gente dominasse, para que a gente ocupe o nosso lugar de herdeiros com Cristo e domine sim. Ah, Diana, é para eu dominar sobre o outro? Não, primeiro a gente tem que dominar sobre nós mesmos, dominar sobre as nossas circunstâncias, e não sermos dominados pelas formas erradas deste mundo, pelas artimanhas do inferno. Olha o que tem em Salmos 8, 4, 6, diz assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe pusestes. Este é o lugar para mim e para você. É o próprio Deus falando. E, gente, a palavra é poderosa demais. Olha que beleza tem nisso. Ele escolheu, o Criador de todas as coisas escolheu nos fazer um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra nos coroou. Para quê? Para que a gente pudesse dominar. Só que essa guerra vem até hoje. Começou lá com a queda de Adão e Eva, e até 2024 estamos em guerra. Enquanto estamos respirando, estamos em guerra. A guerra espiritual, ela é real. O que diferencia é o nosso nível de entendimento perante a guerra. A guerra já é real. Só que muitas vezes, nós como povo de Deus, como filhos do Deus vivo, escolhemos talvez fingir que a gente não está percebendo muito bem, que a gente não está entendendo se está em guerra ou não. E são nestes momentos de cegueira espiritual, até mesmo de incredulidade, ou por que não, de religiosidade, que a gente vai se perdendo. Porque a gente acha que não, eu não preciso guerrear. Não, eu não estou em guerra. Respiramos, estamos em guerra. E não existe campo neutro. Precisamos definitivamente escolher um lado. Agora, como filhos do Deus vivo, nós temos um lado. Cristo já venceu. E porque Ele já venceu naquela cruz, nós podemos vencer também. Sabe o que é interessante? É que diabo já sabe o fim da história. E o fim da história já está selado. Jesus Cristo é o vencedor e diabo é o perdedor. O fim da história já está estabelecido. Só que Satanás é o pai da mentira. E ele vai continuar nos embriagando. Ele vai continuar nos enganando, nos convencendo de que não é talvez desse jeitinho, não. Enquanto mais cegueira espiritual nós tivermos,
mais fácil nós somos como uma presa na mão do inferno. Sabe o que é lindo? Tem um salmo que diz assim, que nós precisamos ter os pés velozes como o da corça. Velozes como o da corça. E um dia eu fiquei curiosa, eu falei, gente, mas por que isso? O que significa? E eu fui pesquisar um pouquinho e é tão lindo. Porque a corça, ela precisa da água. Quando ela toca na água, ela acelera mais os seus passos. Ela precisa da água, porque quando ela bebe água, ela para de exalar um odor muito forte. Então ela consegue se esquivar, ela consegue fugir com os pés velozes do seu predador, do seu inimigo. Agora, por que a Bíblia fala que eu e você precisamos ter os pés velozes como o da corça? Porque é a mesma coisa. A água é Cristo. Quanto mais a gente beber dessa água viva, mais nós estaremos sendo limpos por dentro. E mais distante nós estaremos da presa, sabe? Mais distante nós estaremos do inimigo da nossa alma. Então tudo que a Bíblia nos ensina é princípio de vida para mim e para você. Eu quero deixar uma tarefinha de casa aqui, que vocês leiam em casa o capítulo 8 do Evangelho de João. Gente, é tão poderoso. É Jesus ali ministrando contra a religiosidade, contra a incredulidade. Era Jesus com graça e misericórdia, querendo ensinar e mostrar a mensagem, as boas novas que ele estava divulgando. Mas muitos não tiveram condições de recebê-la. E eu vou ler com vocês aqui a partir do versículo 31 do livro de João, no capítulo 8. E a partir do 31 diz assim, acompanha comigo, é tão poderoso esse diálogo. 8:31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Isso é muito importante. Jesus disse aos judeus que creram nele. Então eram pessoas que estavam crendo em Jesus, estavam próximos de Jesus. Não eram pessoas que estavam no meio da rua perdida, não. Então eles estavam ali crendo em Jesus. E Jesus fala para eles: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês. Diana, é só no momento que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador? Não. Ali é o início de uma jornada. É o início de uma linda caminhada. Mas ele fala aqui claramente: aqueles que permanecem fiéis aos meus ensinos, aos meus princípios, aos meus mandamentos, eles conhecerão. É um processo futuro, que em todo tempo eu preciso conhecer mais de Cristo. Eu não sei você, mas quando eu olho para o meu coração, eu acho algumas raízes de incredulidade. E são raízes, gente, que veio para mim, herança de Adão. Elas habitam aqui. Então, em todo tempo, eu preciso me alimentar do pão vivo que desceu do céu. Eu preciso comer mais da palavra. Eu preciso estar mais disponível para o agir do Espírito Santo, para que dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, essas verdades possam ir me libertando, me transformando, porque é um processo constante. A Bíblia fala que nós precisamos desenvolver a nossa fé todo o tempo. Então, enquanto a gente respira, é um processo de conhecimento. Agora, sabe o que é lindo? É que o nosso Jesus, Ele nós seremos sempre insaciáveis por Ele. Porque quanto mais eu como, mais eu quero. Quanto mais eu como, mais eu preciso. Quanto mais eu como, mais eu aprendo o meu lugar de dependência. Não é uma porção hoje, amanhã está tudo bem. Não. Em todo tempo eu preciso me lembrar que eu preciso comer uma porção nova do pão vivo que desceu do céu. E sem Ele eu nada sou. Sem Ele eu nada consigo. O homem recebe essas heranças, né? Por causa do pecado original, a incredulidade, a dúvida. E eu posso acrescentar aqui na visão da Dianinha, sabe?
a autossuficiência. Eu dou conta, eu resolvo. A vida é minha, eu escolho o que eu faço. E são nesses pequenos dardos inflamados do maligno na nossa mente que vão nos distanciando desse lugar de quebrantamento, dependência do Pai. Então que o Senhor possa nos revelar essa noite aonde nós estamos. O que na nossa vida tem nos dominado. Aonde nós temos muitas vezes nos perdido, Senhor. Revela a cada um de nós. Eu quero continuar lendo com vocês no versículo 33, diz assim: o diálogo dos judeus junto com Jesus. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer, com vocês serão libertos? E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Então quer dizer que o escravo, ele não pertence à família. E eu quero te fazer uma pergunta, meu amado e minha amada. Verdadeiramente, deixa o Espírito Santo falar com você. Qual é a mentalidade que tem reinado na sua vida? É uma mentalidade de escravo ou uma mentalidade de filho de Deus? E vocês vão entender mais para frente, porque muitas vezes a gente até acredita que nós temos a mentalidade de filhos, de herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Mas no dia a dia, o que está se revelando é uma outra mentalidade. E esse diálogo continua. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de fato. 37. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Então, peraí, vamos voltar aqui. Eram pessoas que creram em Jesus, estavam andando com Jesus, mas chegou um certo momento num diálogo de Jesus com ele. Jesus fala: no entanto, vocês procuram me matar, porque sabe qual é a verdade? No coração de vocês não há lugar para a minha mensagem. Isso daqui eu posso traduzir como dureza do coração do homem. Eu posso dizer que a religiosidade muitas vezes faz isso conosco. A gente acha que a gente está andando com Cristo, a gente acha que a gente está pertinho de Jesus, mas a dureza do nosso coração nos leva a ter uma cegueira, um tampão nos ouvidos, e nos leva a endurecer o nosso coração a ponto que o nosso coração não cabe a mensagem de Cristo. Porque não foi me ensinado assim, porque eu não sabia que era desse jeito. Hoje é noite da gente se libertar. Hoje é noite do Espírito Santo de Deus achar em nós corações quebrantados e contridos. Hoje é noite, igreja, da gente dizer: Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais do meu jeito, mas agora do teu jeito. Ah, Senhor, olha para mim e acha um coração quebrantado. Olha para mim e acha um coração disponível para que a sua palavra possa penetrar. Porque era isso que Jesus estava falando para aqueles judeus. E continua no versículo 38. Eu lhes digo que ouvi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato os filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes digo a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Ai, aqui doeu. Porque quando eu comecei a estudar e ficar nessa palavra, gente, essa palavra, ela tem que entrar nos nossos corações, ela tem que chacoalhar as nossas estruturas. É tempo da gente olhar para nós mesmos. Eu não quero te convidar hoje não olhar para essa palavra pensando no seu irmão, no seu marido, na sua esposa, no seu vizinho, não. Essa palavra é para que a gente possa ter coragem de olhar para os nossos corações. Porque na grande maioria das vezes é muito fácil a gente olhar para o coração do outro. Mas a gente tem medo de olhar para os nossos corações. O que será que eu vou achar? O que será que eu vou ver? Mas hoje é um convite
para que eu e você possamos olhar para os nossos corações. E olha o que Jesus fala no versículo 41. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram eles. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. E Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, e porque nem sequer conseguem me ouvir. Vamos entender isso daqui. Os judeus estavam ali, dialogando com Jesus. Eles estavam ouvindo o que Jesus falava, fisicamente. Os ouvidos físicos estavam ouvindo, mas o coração endurecido não deixou que eles tivessem acesso à profundidade que Jesus estava liberando ali no mundo espiritual. Porque Jesus falava de algo sobrenatural, de algo espiritual, mas eles estavam focados no natural, no físico. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. O Senhor está nos conduzindo a níveis maiores de espiritualidade. O Senhor está nos chamando a subir degraus na nossa vida. Mas a gente se conforma a ficar só no natural. E sabe o que eu acho lindo aqui? É a misericórdia e a graça de Cristo com cada um deles. Cristo olhava e falava: não, não é assim. Não é assado, não é desse jeito. E eles permaneciam afirmando com a dureza do coração deles. Oh, amados, eu quero te convidar hoje a subir o nível que Jesus te chama nessa noite. São palavras de Jesus para mim e para você, nos chamando a novos níveis, nos chamando a tirar os nossos olhos daquilo que é físico e entender o sobrenatural. Porque como eu li no início, os céus são do Senhor, mas Ele deu a terra para mim e para você. Então, para que o próprio Deus tenha acesso a esse natural, nós precisamos permitir, nós precisamos dar esse acesso. Lá em Apocalipse fala que Cristo está à porta e Ele bate. E completa dizendo: se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai ceiar contigo. Mas se você não abrir, Ele vai ficar lá fora. Diana, mas é Jesus. É, mas Jesus respeita a lei espiritual. O livre-arbítrio foi entregue para mim e para você. Deixa eu te contar outra coisa. O grande responsável pelo nosso crescimento espiritual, faz assim comigo, sou eu. Sou eu. Se eu quero crescer espiritualmente, é o meu nível de busca, é o meu nível de conquista em Deus. Quanto mais eu buscar a Cristo, mais eu terei dele. E Ele vai estar todo dia batendo na minha porta. E será que eu estou abrindo a porta para Ele? Será que eu estou dando esse acesso a Ele? Dizendo para Ele: Espírito Santo, vem Jesus, vem, esquadrilha o meu coração, me limpa, me transforma, mas faça em mim o teu querer. Eu abro mão do meu querer para viver o teu querer. Será, igreja, que hoje nós somos esse povo apaixonados por Cristo, que tem essa coragem de dizer: Senhor, eu abro mão do meu querer, mas cumpra em mim o teu querer? Ou será que a gente vem para um culto como mais um compromisso social na minha agenda da semana? Eu vou lá ver se eu gosto do louvor, vou lá ver se eu gosto da palavra. Ou será que a gente sai de casa e fala: eu vou lá entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou a Ele? Ou será que a gente tem coragem de dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim? Oh, Espírito Santo de Deus, encontra em mim um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora que está disponível para o teu agir, para o teu querer. Porque senão a gente vai até pensar que a gente está bem na fita, porque a gente vai para o culto todo domingo. Mas no meu coração existe uma rigidez. A minha mente está engessada com a forma deste mundo.
Então hoje é um convite para que nós possamos juntos, sabe, como corpo de Cristo, como igreja viva e eficaz, dizer: Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Arranca de mim toda a incredulidade, arranca de mim toda a religiosidade, arranca de mim tudo que tem me dominado e que não tem me permitido dominar, ocupar o lugar que Cristo já me devolveu. E olha como Jesus continua no versículo 44: pois são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade nenhuma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira, é o pai do engano, e ele vai sempre trabalhar para me paralisar e para te paralisar. Ele vai sempre trabalhar para endurecer o meu coração, endurecer o seu coração, para engessar a nossa mente. E a Bíblia fala o que, gente? Renove a sua mente dia após dia. Renove a sua mente. Mas a gente fica tão amargurado, tão até mesmo assim, aquietados na mentira do inferno, que a gente esquece de renovar a nossa mente. E hoje é um convite para a gente sair deste lugar. O versículo 45 diz assim: portanto, quando eu digo a verdade, é natural que vocês não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Uma vez que eu lhes digo a verdade, por que não creem em mim? E Jesus continuava perguntando: por que vocês não creem em mim, se eu estou falando a verdade? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Gente, eu volto a dizer, eu iniciei esse texto falando que eram pessoas que estavam crendo em Jesus, estavam querendo andar com Ele. Mas Jesus olha para eles e confronta e falam: mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Que cada um de nós aqui hoje à noite, você que está em casa nos assistindo, possa ter essa ousadia de dizer: eu pertenço a Deus. Eu rompo com toda a cadeia, com toda a algema, com toda a incredulidade, com toda a religiosidade, com toda a dureza do coração, porque eu pertenço a Cristo. Essa tem que ser a nossa verdade. E o diálogo continua. 48, samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus: não temos dito desde o início que está possuído por demônios? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, há quem a procure por mim, e Ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônios. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Olha que diálogo pesado. Essas pessoas estavam peitando Jesus, retrucando com Jesus, e crendo que estavam fazendo a coisa certa. E Jesus estava falando do nível espiritual. Jesus sabia o que ele estava fazendo, convidando eles a viver o sobrenatural. E hoje o Senhor está fazendo a mesma coisa comigo e com você. Hoje é um convite para a gente sair do natural. Hoje é um convite para a gente invadir as portas do sobrenatural. E ver, e sentir, e ouvir aquilo que até hoje muitas vezes não temos ouvido. O Senhor nos chama essa noite, igreja. Acorda, tu que dormes. Existe mais para você. Sabe, muitas vezes eu e você até avançamos no sobrenatural. E aí a gente recebe uma porção nova, a gente recebe uma revelação do próprio Cristo, e a gente quer de repente compartilhar. E aí a gente vai ali para a pessoa mais próxima e quer compartilhar aquela revelação, e quer compartilhar aquele projeto, aquele sonho de Deus. E a pessoa fala: não é bem isso não.
fica um grande ensinamento para nós. Não dá para compartilhar o que é sobrenatural com quem vive no natural. Não dá. Escolha bem os teus conselheiros. Escolha bem as pessoas com quem você vai abrir o seu coração. Porque tem coisas no sobrenatural que é só para quem habita no sobrenatural. Não queira compartilhar com quem está com os pés no natural. Porque além de estar endurecido, religioso, incrédulo, ele ainda vai conseguir roubar a sua fé. Porque, gente, vamos ser muito honestos, tudo na vida contagia. A fé, se você está cheio de fé, cheio de motivação, você chega perto de alguém, você começa a falar, e você começa a motivar aquela pessoa, e você começa a dizer, vai dar certo, amada, tenha fé, vai lá, ora mais um pouco, crê mais um pouco que vai dar certo. Contagia. Mas a incredulidade também contagia. Vigia. Chega perto de alguém incrédulo, acha que é assim? Vai dar certo não. Ixi, não dá certo para ninguém, vai dar certo para você. Quem você pensa que é? Alguém já ouviu isso? Aí todo mundo ergue a mão. Vigiai e orai sem cessar. Vigiai e orai sem cessar. E esse diálogo continua. (51) 51. Eu lhes digo a verdade. Quem obedecer ao meu ensino... esse aqui eu já li, né? Então vamos aqui para o 53. Por acaso você que é maior que o pai Abraão, ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Hein, Jesus? Quem você pensa que é? Gente, vamos contar um segredinho? Vamos. A gente talvez muitas vezes não fala assim com Jesus, né? Jesus, quem você pensa que é? Não fala, mas pensa. Quando Jesus te dá uma promessa, quando Jesus te dá uma direção, lá no íntimo, a incredulidade grita: quem você pensa que é, Jesus? Não deu certo, não vai dar certo. Em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nós destronamos a incredulidade, essa raiz maligna da nossa mente, dia após dia. Diana orou hoje, tá bom? Não, pode orar amanhã e depois da manhã e o ano que vem também. Porque a incredulidade habita em nós. E eu e você precisamos nos posicionar, sabe, dominar, para dizer: incredulidade, diminui aí, porque eu vou pôr a fé no lugar. Eu vou pôr a vontade de Deus no lugar. Eu vou pôr as promessas de Deus no lugar. E o 54 continua. Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória eu não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas não o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que eu não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus continua, falando espiritualmente e eles morando na incredulidade deles, na religiosidade deles. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Diana, fala sério. É sério, gente. É sério. Depois de todo esse diálogo, de toda essa graça e misericórdia de Jesus com aqueles judeus, eles ainda finalizaram dessa forma. Pegaram, apanharam pedras para atirar em Jesus. Muitas vezes as durezas do nosso coração, ela é tão grande e ela é tão enganosa, até com cara de religiosidade, dizendo que a gente está bem na fita, mas no fundo, a gente está com muitas pedras para atacar em Jesus. E a minha oração sobre a minha vida hoje: Senhor, revela para mim as pedras que eu tenho carregado, revela para mim a dureza do meu coração, revela para mim aonde eu não tenho crido como eu deveria crer em Ti.
Revela para mim quando o Senhor me traz uma promessa, quando o Senhor me traz um refrigério e eu tenho pedras na mão. Porque nós precisamos sempre estar olhando para o nosso coração. Ai daquele que acha que está em pé. A palavra de Deus é muito clara. Ela fala assim, ó, aquele que pensa, nem está em pé não, viu gente? Só pensa. Aquele que pensa que está em pé, cuidado. Porque o nosso lugar é de total dependência da presença. É andando com Ele, é se movimentando com Ele, é percebendo o agir e a glória dEle, dia após dia. Para que Ele possa nos conduzir para um lugar de sabedoria. Nós como igreja, nossos apóstolos têm ministrado, sabe, com mais profundidade essa questão dessa guerra onde estamos inseridos. Sabe, com mais entendimento do espiritual mesmo. Porque o povo está muito acostumado com o natural. E tá bom o natural. Um louvor, uma palavra, eu vou embora. Mas o Senhor está nos chamando para novos níveis. E deixa eu te contar uma coisa. Toda a estrutura física que nós vemos, existe uma estrutura invisível que sustenta a física. Um grande prédio, ele é lindo. Os nossos olhos contemplam. Lindíssimo. E o alicerce que está embaixo? Quem contempla? Tudo que nós movemos no mundo natural, existe bases no mundo espiritual. E muitas vezes nós não damos conta de entender ou de viver. Mas o Senhor está nos chamando para esse novo nível, da gente entender e ver. Quer ver um exemplo? Chama as meninas da dança aqui, por favor. E eu quero ler com vocês o que está Lucas 10:17, que diz assim: quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade, eu lhes dei a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo sobre todo o poder do inimigo, nada lhe causará dano. Então você entende que quanto mais eu conheço a verdade, mais a verdade me liberta e mais eu tenho essa autoridade e esse domínio. Quanto menos eu tenho da verdade em mim, mais cegueira espiritual habita em mim. Porque quanto mais eu tenho a verdade, mais eu sou liberta, menos eu tenho conhecimento da palavra, mais eu estou o quê? Aprisionada, escrava. E o problema é que tudo que se achegar a mim, está tudo bem. Porque eu não sei mesmo, eu não conheço, eu não tenho entendimento. O domínio da terra foi dado para que nós possamos dominar. Com autoridade espiritual. Diana, como é que eu faço para aumentar o meu nível de autoridade espiritual? É bem facinho. Obedece a Deus. O meu nível de obediência ao Senhor está totalmente vinculado ao meu nível de autoridade espiritual. Quer crescer espiritualmente? Todo mundo quer. Vamos obedecer. Agora, o contrário é real. Quanto eu menos obedeço, menos liberdade eu tenho e menos autoridade eu tenho no mundo espiritual. Olha que interessante. Muitas vezes nós estamos assim, como está aqui essa princesa, com os olhos vendados. E quando eu estou com os olhos vendados, os dardos inflamados do maligno, eles me alcançam. São setas do mal. E não precisa ninguém te dizer nada não, viu gente? É aqui, ó. São setas que entram no nosso pensamento. E aí Satanás começa: você não vai conseguir não, para com isso, você não dá conta. Você prosperar? Acha, jamais. Você ter saúde, vida abundante, isso não é para você. Olha quem você é, olha o seu passado. Olha aí, você não para com isso. Isso não é para você, é para os outros, para você não. E Satanás começa com esses pensamentos. E a pessoa vai definhando, vai ficando paralisada. Por quê? Porque ela não conhece a verdade, ela está cega. Agora, o que acontece quando eu e você conhecemos a verdade? A mesma ação maligna acontece, tá, gente? É a mesma ação.
Satanás começa: você não vai dar conta não, viu? Não é com você não. Essa prosperidade não é para você. Não, mas você não vai dar conta. Para, você não vai conseguir. Você não consegue. Mas ela avança. Ela avança porque o inferno calou a boca? Não. Ela avança porque ela sabe quem ela é em Cristo Jesus. Ela avança porque ela entendeu que ela é herdeira com Cristo. Ela entendeu o que Cristo fez naquela cruz. Ela é a justiça de Cristo. E por causa de Cristo ela pode avançar. Obrigada, meus amores. E eu amo que está em Mateus 16, 18, 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. É autoridade para mim e para você. Só que nós como igreja precisamos acordar e sair desse lugar simplesmente de se defender e ir para o lugar do ataque. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Pai. É a noiva está se preparando para encontrar com o noivo. E não pode ser uma noiva cabisbaixa, uma noiva fraca, suja, contaminada, não. É tempo da gente se render. É tempo da gente pedir perdão pelos nossos pecados. É tempo da gente se arrepender pela dureza do nosso coração. É tempo da gente dizer: socorro, Deus. Socorro, Deus, me limpa. Para que o Senhor possa olhar para mim e não dizer que eu não conheço a Deus. Porque uma igreja não salva ninguém. Uma igreja é a ferramenta de Deus nessa terra. Mas se eu e você não tivermos o coração genuíno, consagrado ao Pai, arrependido, apaixonado, nós não veremos a Cristo. Nós não veremos a Deus. E o Senhor nos chama, amados, para que a gente abra os nossos olhos. Pela manhã eu já recebi um testemunho de uma pessoa que estava aqui. Ela sentiu os ouvidos dela sendo destampados. Por quê, gente? Porque o próprio Pai é o maior interessado em mim e em você. O próprio Cristo sangrou naquela cruz para que nós tivéssemos vida, a tivéssemos em abundância, andássemos como herdeiros de Cristo, vivendo o reino de Deus agora. É a mentalidade do reino, é a mentalidade de Cristo, não é a minha e não é a sua. Só que para isso, gente, nós vamos precisar se esforçar. Nós vamos precisar querer mais dele, menos de nós. Nós vamos precisar dizer: Senhor, cria em mim um coração contrito e apaixonado. Cria em mim o teu querer. Eu creio que o Senhor hoje está abrindo muitos olhos, tirando muitos tampões de ouvidos. E eu não estou falando isso do físico, gente. Eu estou falando do nível espiritual. O mundo espiritual, ele é muito real. E para que o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, o sobrenatural, possa invadir o nosso natural, nós precisamos dar acesso. E a pergunta é: será que a gente está tão satisfeito com o natural que a gente não quer dar acesso para o sobrenatural? A minha oração é que Cristo ache em nós pessoas prontas para viver o sobrenatural. Pessoas prontas para receber essa porção nova. E como Ele deu o domínio da terra para mim e para você, Ele não vai invadir se a gente não der permissão. O nosso Deus, Ele é perfeito. E Ele segue os princípios estabelecidos. Esse ano, mundialmente falando, os profetas mundiais disseram que 2024 é o ano das portas abertas. Mas a autoridade de abrir a porta está nas nossas mãos. Você abre as portas que você deseja. Mas que Deus nos dê discernimento e entendimento para a gente fechar as portas que precisam ser fechadas.
Quais são as brechas, os espaços que nós estamos dando para o inimigo entrar e bagunçar a nossa vida e a nossa história? Hoje eu te chamo para que você entenda o domínio que você tem que ter na sua vida e na sua história. Você sabe aonde Satanás está aprontando umas baguncinhas na sua vida. E é nesse lugar que você vai se posicionar hoje de forma diferente. Dizendo, basta, acabou. Foi até aqui, inferno. Porque agora os meus olhos foram abertos. Os meus ouvidos foram abertos. E eu viverei as verdades de Cristo e não as mentiras do inferno. Já para concluir, sabe qual a nossa grande dificuldade? Humanamente falando, é que nós temos uma facilidade enorme de acreditar nas mentiras do inferno. E uma dificuldade enorme de acreditar nas promessas de Deus. Por quê, Diana? Nossa mente engessada. A incredulidade em nós nos leva a duvidar das promessas. Eu encerro lendo o que está em Apocalipse 21, dizendo, a partir do versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Dize-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei o que, gente? De graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Tem vencedor essa noite aqui? Tem vencedor? Balança o seu braço para que o mundo espiritual veja você dizendo, eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor, e eu tenho como herança essa fonte de água viva, porque aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, já fez todas as coisas, já resolveu tudo que precisava resolver. Agora é comigo e com você. Agora é comigo e com você, porque Cristo já fez o que Ele precisava ter feito. Eu quero te convidar a ficar em pé, e neste momento nós vamos adorar a Cristo com uma canção muito poderosa. Mas eu quero te desafiar a algo. Essa canção é para a gente cantar com ousadia e coragem. Por quê, Diana? Porque essa canção diz que pode purificar, pode queimar. Pode queimar, Jesus. Queima tudo que não te pertence. Mas purifica o meu coração, porque eu sou uma oferta viva no seu altar. Você tem coragem de cantar isso a Cristo? Você tem coragem hoje de uma forma genuína? Não é um louvor qualquer. Não é para você abrir a boca e não ter entendimento do que você está declarando aos céus. Eu quero te convidar hoje que você faça isso de uma forma com entendimento. O que você vai cantar, se essa é a sua verdadeira oração. Se você consegue abrir a sua boca e dizer, eu sou um sacrifício vivo no teu altar. Encontra aqui, Espírito Santo de Deus, pessoas quebrantadas e apaixonadas, pessoas corajosas de romper com a sequidão, de romper com a cegueira espiritual, de romper com a incredulidade, com a religiosidade, para avançar e dominar em diversas áreas, para avançar e entender o mundo espiritual como até hoje não foi entendido. Existe porção nova de Deus para mim e para você. Aleluia, aleluia.